Oi, bem-vinda ao nosso Café com Pérola. Bom, esse quadro eu acabei de inventar. As crianças foram para a escola, acordei, as crianças foram para a escola e eu estou tomando meu cafezinho como a minha rotina diária. E eu pensei em compartilhar com você que é empreendedora, mãe, que tem casa, negócios e tudo que a gente tem pra administrar. Só de pensar já dá uma canseira, né? Há alguns dias eu tomei a decisão de, quando acordar as crianças, eu literalmente me arrumar, né? E assim, não me julguem, não é que eu queira parecer arrumada, mas me arrumar pra eu me olhar no espelho e me ver arrumada. Por quê? Como vocês sabem, quem me acompanha nas outras redes, eu trabalhei durante muito tempo no CLT. Então, era uma empresa, né, muito boa, que eu tinha uma rotina. Depois da pandemia ficou 2 vezes na semana o presencial, mas eu sempre estava ali arrumada para trabalhar no home office, porque a gente tinha muita reunião. E eu sempre me arrumava para poder sair. Depois que eu comecei a trabalhar 100% em casa, isso mudou totalmente, né? Eu passei a não sair mais. E aí parece que eu fui deixando a vaidade. Inclusive, meu ganho de peso, eu até, assim, esse momento, né, que eu comecei a minha luta para reduzir o peso, eu comecei a pensar e refletir muito sobre o quanto que não ter mais a rotina de trabalhar fora influenciou no meu ganho de peso. E a gente começa a repensar um pouquinho a vida, né? Porque você não tá se cuidando, você se cuidava por causa de um trabalho, porque o cerne, o centro das coisas tem que ser por nós. E aí começa o nosso papo que eu quero dividir com você nessa manhã. Eu estava procurando uma rede social para focar. Encontrei, né? Eu tô com foco, mas isso é papo para outro vídeo. Eu tô com foco em 3 redes, na verdade, tentando reaproveitar muito conteúdo para eu não enlouquecer. Mas não pegar um conteúdo e postar. Eu pego o tema daquele conteúdo e produzo 3 formatos de uma vez só. E aí, eu comecei a estudar muito sobre rede social, porque eu sempre estive na rede social, mas eu nunca estudei sobre ela, sabe? Então eu comecei a pensar sobre a questão de cada rede, do estilo de cada rede, de como cada rede nos obriga a se posicionar, né? E aí eu fiquei pensando sobre a forma que cada rede acaba nos obrigando a ter um posicionamento. E convenhamos, eu vou falar muito abertamente, eu nem sei, eu acho que o YouTube não derruba porque aqui se fala sobre tudo, né? Mas assim, Instagram passou a ser um lugar onde tem padrão, né? Parece que você tem que estar de um jeito, ser perfeita. E a gente veio com aquela coisa, tanto que eles derrubaram o filtro, não foi por nada menos do que pesquisas que mostraram que as pessoas achavam que tinha que ter aquele jeito, aquele rosto, aquela pele, sabe? Aquela saúde, né, que o filtro mostrava. E eu fiquei pensando como nós, mulheres, 30 a mais, né, 25 anos a mais, mas 30 a mais, assim, é a nossa faixa etária que eu acredito que a gente viveu o avanço da internet, a chegada mais forte da internet a todos, né? Um alcance a quase todos, deixa eu corrigir aqui, a quase todos, porque por incrível que pareça tem pessoas que ainda não tinham acesso e ainda tem uma minoria que não tem acesso por questões financeiras. E a gente viu, né, esse avanço da internet, a internet passando a ser o centro das atenções, a televisão saindo de cena e a internet, as redes, assumindo o total controle. E quando eu vejo, estamos no meio de uma nova jornada, uma nova mudança. Quem é 30 a mais está entendendo o que eu tô falando. Estamos vendo a mudança de uma nova geração, onde as redes sociais novamente ocupam outro lugar. E tudo que nós aprendemos quando a internet começou a avançar,
começa a ficar para trás. Então, seja você mesma, grave num local simples e convenhamos, é muito melhor, né? Eu faço conteúdo para as 3 e quando eu vou gravar para o Instagram, eu sempre me cobro um pouco mais. Ser mais direto ao ponto, correr mais, porque não pode passar de tantos minutos. Agora a plataforma tá começando a pedir para fazer acima de 1 minuto, né? Vídeos mais longos até 3 minutos. Então, assim, temos a necessidade de nos expressar, mas a gente precisa correr por causa do tempo que tá lá. Aqui no YouTube, a gente já tem um costume de assistir vídeos mais longos, porque literalmente é um vídeo para te fazer pensar, te fazer raciocinar, você aprender alguma coisa e aplicar. Então eu me sinto muito mais à vontade quando eu tô gravando para o YouTube. E assim, eu tô no começo, tá, gente? Eu não sou nenhum exemplo ainda, meu canal tá começando e tal. Eu comecei mais com podcast, a dar atenção para o YouTube e me encontrar também como uma criadora de conteúdo, porque como eu sempre fui empreendedora, mesmo paralelo ao CLT eu fui empreendedora, eu estava um pouco perdida de qual era o meu papel aqui, o que eu quero fazer na rede social. E aí uma das coisas que eu precisei me conscientizar, e aí já fica como o primeiro insight aqui nesse vídeo, que você pode ter parado para assistir, eu já te agradeço por isso, tá? Muito obrigada pelo seu tempo, curte esse vídeo, por favor, para que eu saiba que esse tipo de conteúdo faz sentido. E se você quiser me acompanhar todos os dias aqui, às 8h10 da manhã, por gentileza, coloque aí a sua curtida, que vai ser um prazer você tá inscrito nesse canal, tá? Na curtida, se inscreve nesse canal. Eu falei 8h10, olha só como a nossa mente é. Eu falei 8h10, olha só, gente, é incrível isso. Eu tava falando com vocês 8h10, e aí eu pensei assim, na hora que eu estava falando, caramba, não pensei muito bem nesse horário, porque as crianças saem de casa 7:50. Até eu gravar o vídeo de café e postar, tem um delay de tempo, né? E eu não sei se eu gravo ao vivo. Não sei. Deixa aí nos comentários. Você quer que esse vídeo seja ao vivo? Tipo, 8h10 eu entro ao vivo, a gente faz aqui o vídeo e ele fica, ao invés de eu gravar um vídeo e subir? Deixa nos comentários o que você acha. E aí, porque, tipo, agora mesmo, não são 8h10, ainda é muito mais de 8h10. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Sobre essa questão do quem eu era. Que eu empreendi em paralelo ao CLT, saí do CLT, continuei empreendendo. E eu descobri que eu gosto muito mais de ensinar sobre negócios. Eu amo a minha marca, eu amo fazer chocolate. Mas eu amo muito ensinar, eu amo muito transmitir o que eu aprendi durante esse tempo, sabe? Eu senti tanta dor quando a minha empresa, a minha loja fechou, porque esse foi o grande marco, né, da minha jornada empreendedora. Eu quebrei um CNPJ, mas eu não quebrei uma marca. E isso chamou muita atenção de quem entende. Cara, como que você conseguiu continuar com essa marca sem que os clientes se afastassem dela? Foi assim, foi algo que eu me perguntei também. E eu fiquei com muito medo. Eu achei que eu não ia ter mais clientes, que ninguém ia mais confiar em mim, porque eu tinha fechado uma loja. E quando eu vou refletir sobre tudo isso que eu senti, tudo isso que eu passei ao longo da minha vida, durante esse período, eu fico extremamente incentivada a contar sobre isso para as pessoas. Tem tanta informação dentro de mim, tem tanta coisa que eu quero compartilhar, que eu fico assim, por onde eu começo, sabe? Como que eu começo a dar a mensagem para as pessoas? Será que as pessoas vão entender o valor que tem isso, principalmente para quem é pequeno empreendedor? De aprender com a minha história e, se possível for, não cometer os erros que eu cometi, para que ela possa ter um sucesso um pouquinho melhor em menos tempo? Será que eu vou conseguir fazer isso? E isso me motivou muito a estar nas redes sociais como uma empreendedora que divide a sua rotina, mas que também está muito à disposição de ensinar sobre negócios, né? Então, a época que eu dei mentoria, a época que eu dei consultoria, foi uma época de realização, assim, muito grande. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um novo amor,
que não era só mais a Dona Pérola, que não era mais só a Pérola, o amor da minha vida, um negócio que eu era apaixonada. Eu encontrei um novo amor. E esse novo amor é ensinar, esse novo amor é transformar a vida de alguém através da minha vivência, minha experiência e os meus estudos. Porque eu estudei pra caramba, porque eu apliquei muito, porque eu vivi muito, porque eu me joguei de verdade, né? Ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro também. Então, se eu puder compartilhar, eu quero compartilhar. E só quando eu comecei a pensar em qual rede social que eu gostaria de fazer isso, o Instagram ele ficou muito por último, de tipo, vou alimentar o Instagram, mas não é a rede de foco. E aí eu comecei a pensar, meu café já ficou frio, de tanto que eu falo. Eu comecei a pensar, será que daqui a um tempo o Instagram vai existir? Será que essa rede tá perdendo força? Eu sinceramente não sei, não estudo tão profundamente sobre isso pra falar, tá? Mas eu fiquei com esse sentimento. E aí me bateu outra preocupação. Será que as empreendedoras, porque eu sei o quanto que a gente ama o nosso produto. E durante muito tempo eu foquei só no meu produto. Eu não foquei no restante, eu não dei atenção ao redor. E hoje o nosso maior veículo de comunicação é as redes sociais. E eu fiquei assim, pensativa se a galera tá prestando atenção no que tá acontecendo, se a galera tá atenta ao que tá acontecendo. Eu fiquei muito pensativa sobre isso. E eu comecei a perceber o quanto que eu tava mais feliz de estar produzindo conteúdo para outras redes, como o YouTube, como o TikTok, como que eu me sinto mais eu, como que eu me sinto muito mais livre, sabe? É isso, eu já estava assim, abri a minha câmera e comecei a gravar pra você. Eu acho que a gente está vivendo um tempo que não tem mais aquela coisa das edições muito elaboradas. A gente não sabe por quanto tempo isso vai acontecer, porque se uma coisa eu sei é que as coisas mudam num passo de tempo muito grande. Então, parece que os últimos 10 anos foi de um jeito e agora tá começando outra forma, que talvez dure por 10 anos e daqui a pouco mude de novo, eu não sei. O que eu quero te dizer é que existe um peso, né? Existe um peso muito grande sobre quem nós somos e como faremos, principalmente nós que somos mulheres 30 a mais, que temos o nosso negócio, muitas das vezes filhos pequenos. Os meus filhos não têm nenhum tipo de cuidado especial, porém são crianças como qualquer outra. Mas eu fico pensativa nas mães que, além de ter duas crianças, uma criança, ainda precisa ter um cuidado especial com essa criança. Então a nossa rotina, a pressão é muito grande. E eu quero te alertar que o mundo tá diferente. Talvez você ainda não começou a criar conteúdo, talvez você não começou a botar a sua cara junto com o seu produto, a falar sobre a sua história, a falar sobre a transformação que o seu produto causa, sobre a importância que o seu produto traz, porque você ainda está com a sua mentalidade presa naquilo que nos ensinaram lá atrás, de uma perfeição, que a gente precisa entregar a perfeição. E eu tô aqui para te falar que as coisas estão mudando e que talvez ser você vai ser a parte mais encantadora do conteúdo que você está entregando. Ser você nunca foi tão natural como nos dias de hoje. E tem uma galera que ainda não entendeu isso e vai te criticar, dizendo sim, que você tem que ter postura, que você tem que ter cenário, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, porque você está vendendo. E eu não tô falando de você não ter uma postura, porque a postura, ela não é só colocada sobre a roupa que você veste ou sobre o ambiente que você está, mas ela também é muito imposta sobre o que você está falando. Eu, por exemplo, tô no meu cantinho, onde fica aqui a minha cama. Eu amo sentar nesse cantinho, tomar o meu café e ler um livro, porque é um momento que as crianças estão na escola, o marido já saiu para trabalhar, então eu estou sozinha e aí eu fico mais atenta
a tudo que eu tô aprendendo e lendo. Depois eu vou fazer minhas coisas. Tem dia que não funciona assim, tem dia que não dá, tem dia que eu saio junto com eles, tem dia que eu saio antes deles, tem dia que a gente vai pra um lugar diferente, eles vão pra escola, eu vou pra casa da minha mãe, da minha sogra, enfim, tem dia que muda tudo. Eu não tenho uma rotina literalmente, mas eu tenho esse período aqui que é quase sempre igual. Esses 10 a 15 minutos que eu consigo ficar aqui tomando meu café, lendo a Bíblia, lendo o livro que eu gosto, pensando um pouquinho, refletindo sobre o meu dia de ontem, como foi, o que eu vou fazer diferente para que o dia de hoje eu me sinta mais produtiva, se eu tô me cobrando muito, se eu não tô. E no cenário anterior que a gente tinha, que tinha que ser tudo perfeito, edições perfeitas, cortes perfeitos, como que dá o nome dos releases, né, de um take pro outro, e entra um... Ai, que cansativo só de explicar. Enfim, vídeos que precisavam de super edições, eu tô aqui pra te dizer, cara, começa com o que você tem. Nesse momento eu tenho um iPhone 11, que não é Pro, que já tá cansado, a memória tá uma benção, que eu preciso ficar excluindo o aplicativo pra poder gravar, uma internet razoável, e o meu cantinho de todo dia. E eu comecei. E eu quero te incentivar a você começar a não se cobrar por aquela leitura que a gente aprendeu. E talvez só mulheres na minha faixa etária vão entender o que eu estou dizendo. Sim, você precisa continuar tendo cuidado com o que você fala, cuidado com a sua postura, do que você mostra, do que você conta. Não torne a internet a sua melhor amiga, porque aqui tem milhares de pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo. Você não sabe aonde isso vai chegar. Você não sabe o dia que você vai acordar e de repente o seu vídeo viralizou. Como todo mundo fica aí na busca, né, pela viralização. Então eu quis compartilhar com você nessa manhã que você cuide sim de você, que você tenha os seus objetivos claros, seus objetivos óbvios, mas que você tire o peso da cobrança. A gente vai sim ser e buscar ser melhor todos os dias, como ser humano, como mãe, como empreendedora, como amiga, mas tira esse peso da cobrança da perfeição, porque não existe perfeição. E se tem alguma coisa que você viu e que pareceu perfeito, é só pelo tempo que você estava vendo aquele vídeo que foi perfeito. Porque alguém montou um cenário, montou um roteiro, montou algo para parecer perfeito. Então, só começa do jeito que você sabe, sobre o que você domina, e você inicia para falar sobre o que você vende, sobre o que você faz, sobre aquilo que transformou você. Talvez tenha muitas pessoas que estão precisando. Bom, esse foi o nosso Café com Pérola, um novo quadro aqui do canal. Eu espero que você goste, que você curta. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, principalmente com uma empreendedora que pode estar se escondendo porque tá com medo de como vai entregar, porque não tem muito, porque não tem estrutura. Eu espero que faça sentido pra você, que você goste. E é isso.